Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal pode voltar a analisar a correção do FGTS. O placar já estava em 2-0 para que a correção dos valores do fundo seja no mínimo igual ao da poupança, quando a análise foi suspensa. O Supremo Tribunal Federal deve retomar, na próxima terça-feira, o julgamento do processo que discute a correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A ação seria julgada em outubro, mas foi adiada após pedido de integrantes do governo federal, que se disseram preocupados com a natureza fiscal e social a respeito do julgamento da ação. Atualmente, o FGTS é corrigido pela taxa referencial, mais 3% ao ano, e pela proposta a correção seria de mais de 6% ao ano, o mesmo índice usado para a poupança. Na ocasião, o ministro Roberto Barroso, relator das ações, reiterou a posição que considerou os pontos apresentados importantes. Apesar disso, ressaltou que vê como injusto o financiamento habitacional ser feito por meio do FGTS do trabalhador, com a correção abaixo dos índices da caderneta de poupança. Houve acordo para mais uma rodada de conversas em busca de uma solução. A ação analisada afirma que desde 1999 o índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores. Para o relator, não há inconstitucionalidade no uso da TR nem revisão constitucional para que os valores do FGTS sejam indexados à inflação. Mas a correção deve ser maior que os juros da poupança. Ele foi seguido por André Mendonça, que defendeu ainda a ideia de que a decisão não pode retroagir ou só deve valer a partir da publicação da ata do julgamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que as novas exceções de benefícios incluídas na reforma tributária elevam a alíquota padrão do futuro imposto. Pela proposta do relator, senador Eduardo Braga, o tributo pode chegar até 27,5%. A primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal foi apresentada por Braga no fim de outubro. O texto traz algumas exceções, ou seja, regimes especiais de cobrança de impostos, com redução ou definição específica de tributos para determinadas atividades em comparação com a alíquota padrão. Segundo Haddad, esse conjunto de exceções representa mais um aumento de mais 0,5 ponto percentual em relação ao texto que passou na Câmara. Haddad disse ainda que a posição do Ministério da Fazenda é sempre restritiva às exceções e que a alíquota média dos futuros IVA federal, estadual e municipal não deve ser elevada. Haddad disse que a expectativa é boa para a reforma em médio e longo prazo. Nada é perfeito, mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu penso que é inestimável. E falando agora sobre o conflito entre Israel e Hamas, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre os riscos à saúde das pessoas que sobrevivem aos horrores da guerra. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que milhares de moradores de Gaza, feridos ou pessoas com doenças crônicas precisam de atendimento médico. A OMS calcula que mais de 1.000 pacientes precisam de diálise para sobreviver e que mais de 2.000 pessoas precisam de tratamento contra o câncer. A organização também calcula que o território tem 45.000 cardíacos e 60.000 diabéticos. A OMS apela a um acesso urgente e acelerado à ajuda humanitária, incluindo combustível, água, alimentos e suprimentos médicos em toda a faixa de Gaza. Israel afirma responder aos ataques sem precedentes do Hamas em seu território, que deixaram 1.400 mortos. A OMS saudou a decisão do Egito de aceitar 81 pessoas feridas e enfermas da faixa de Gaza que precisam de tratamento. Mas ressalta que os pacientes representam apenas um pequeno número de pessoas que precisam de ajuda urgente no território palestino, bombardeado de modo incessante por Israel e sob um cerco quase total. Os bombardeios israelenses deixaram mais de 8.700 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, grupo que controla o território palestino. E ainda falando sobre o assunto, a guerra entre Israel e Hamas, iniciada no dia 7 de outubro, tem reflexos bem longe do Oriente Médio.
Cidades europeias registraram um aumento nos ataques antissemitas em resposta ao conflito e fizeram as autoridades ligarem o sinal de alerta. Durante uma sessão na Assembleia Nacional, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, informou que 857 atos antissemitas foram cometidos no país desde 7 de outubro. Segundo o ministro, o número registrado em 3 semanas é igual ao total de casos do ano anterior. No mesmo dia, fachadas de vários prédios da capital francesa amanheceram com estrelas de Davi estampadas. Uma investigação por danos ao patrimônio de terceiros, agravados pelo fato de ter sido cometida em razão de origem, raça, etnia ou religião, foi aberta. O crime é punível com pena máxima de 4 anos de prisão e multa de 30 mil euros. Há 2 semanas em Berlim, uma sinagoga foi atacada com 2 coquetéis Molotov, sem causar danos ou deixar feridos. A polícia da capital alemã também abriu uma investigação, enquanto o chanceler Olaf Scholz prometeu combater o antissemitismo em solo alemão. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou a saída de Moscou do tratado que proíbe testes nucleares. O acordo nunca chegou a entrar em vigor pela falta de ratificação de países como Estados Unidos e China. O acordo, que foi editado no ano de 1996 e proíbe todos os testes com armas nucleares, nunca entrou em vigor porque alguns países-chave, a exemplo de Estados Unidos e China, não o ratificaram. Putin afirmou no início de outubro que poderia revogar a ratificação do tratado, em resposta ao fato de os Estados Unidos nunca terem ratificado o acordo. Desde o início do conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022, altos funcionários russos ameaçaram em várias ocasiões utilizar armas nucleares, embora em outras Putin tenha mostrado cautela a respeito do assunto. O presidente russo supervisionou recentemente exercícios com mísseis balísticos, de modo a preparar suas tropas para um ataque nuclear maciço de retaliação. Embora nunca tenha entrado em vigor, o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares foi ratificado por 178 países, incluindo as potências França e Reino Unido, e tem um valor simbólico. Especialistas afirmam que o documento estabelece uma norma internacional contra os testes, mas seus críticos apontam que o potencial do acordo continua sem ser concretizado devido à falta de ratificação das principais potências nucleares. O parlamento russo havia ratificado o tratado em junho do ano 2000, 6 meses depois de Putin assumir a presidência. E antes de encerrar, olha só, uma das bandas de rock mais queridas do mundo, os Beatles, lançaram a música final chamada Now and Then. A canção tem a voz do cantor John Lennon, tratada com inteligência artificial. Acompanhe. Are you ready to hear the Beatles' last ever single? A banda, que se separou em 1970, teve uma nova faixa lançada mundialmente. Now and Then foi apresentada como a última música do quarteto de Liverpool. A canção, escrita e cantada pela primeira vez por John Lennon em 1978, foi finalizada pelos companheiros Paul McCartney e Ringo Starr com alguma ajuda da inteligência artificial. Queria trazer minha filha para cá, para fazer parte da história. Sabemos que nunca mais veremos algo assim, e foi muito importante estar aqui hoje. Now and Then foi uma das canções de uma fita que Lennon gravou para McCartney em sua casa em Nova York, em 1979, um ano antes de ser morto. A viúva de Lennon, Yoko Ono, a deu a McCartney em 1994. As outras 2 faixas, Free as a Bird e Real Love, foram arranjadas pelo produtor Jeff Lynne e lançadas em 1995 e 1996. O mesmo foi tentado com Now and Then, mas o projeto foi abandonado devido ao ruído de fundo da demo. Now and Then vai ser lançada como duplo lado A, junto ao single de estreia da banda em 1962, Love Me Do. Muito bacana, hein? Marcou muitas gerações. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.